Olá! Câmeras para todos os lados, aplicativos com geolocalização, reconhecimento facial e biometria. Essa é cada vez mais a realidade a que estamos expostos. De um lado, ela nos garante segurança e proteção. De outro, invade a privacidade, adquire dados, na maioria das vezes, sem o nosso consentimento. Bom, e para a gente discutir e compreender os limites do uso da tecnologia, participam do programa de hoje o diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC São Paulo, o professor Daniel Couto Gatti, e também o professor de Direito Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcelo Chiavassa. Obrigado, senhores, pela participação conosco. Olá, tudo bem? Muito bom participar. Prazer é meu, Felipe. Bom, a gente começa, então, para discutir essa questão. Estamos mesmo sendo vigiados 24 horas por dia? Estamos. Não tem como fugir, tanto, né? Mas depende da cidade, depende do local. Tem câmeras de segurança. Eu, nesse momento, estou aqui em São José dos Campos e aqui tem todo um sistema de gerenciamento de câmeras para todos os lados, que num primeiro instante foi usado só para aplicar multas de trânsito. Então, você está no semáforo, pegou no celular, tomou a multa. É automático. Então, você está sendo observado. Ainda mais quando você entra nos locais, lojas, sempre tem uma câmera te filmando. E o Marcelo? Acho que sim, é uma realidade. Cada vez mais, né, a gente vai ter esse problema, entre aspas. Nós seremos vigiados, sim, cada vez com mais frequência. A gente já tem, por exemplo, algumas ações judiciais contestando que os celulares gravam aquilo que a gente fala perto deles, que os assistentes de voz, né, que os assistentes pessoais que a gente começa a ter em casa também estão gravando o que acontece nas nossas casas. Então, acho que não só câmeras, mas qualquer objeto hoje, né, que de alguma maneira tem um microfone, que tenha um gravador de imagem ou um gravador de som, ele vai estar gravando aquilo que nós estamos fazendo perto dele. A discussão é realmente como construir a partir disso um ambiente seguro, porque essa é uma realidade que dificilmente a gente vai conseguir fugir dela. Agora, Daniel, é o preço que a gente paga pela tecnologia e que vamos continuar ainda pagando? Ah, sim. Eu vejo que essa área, e até para facilitar nosso dia a dia, a ideia desses assistentes mesmo, muito bem exposto pelo professor, a gente, de repente, não usar muito mais o teclado e você só dar comandos para o seu celular, dar comandos para a sua televisão, para o seu computador, né? Então, você ativa o computador, fala, olha, agenda para mim uma reunião, tal horário, ele vai, já põe na agenda. Ontem mesmo eu estava lendo notícias e eu ativo o modo leitura automática. Então, eu entrei no site e ele começou a ditar para mim toda a notícia, tudo bonitinho. Então, o que a gente vê na tecnologia, a interface com que a gente vai interagir com a máquina. Agora, é isso, do mesmo ponto que traz facilidades, que você tem uma acessibilidade melhor com a máquina, ao mesmo tempo também você pode usar ela para outros tipos de coisa. Isso do celular gravar é muito interessante. Eu tenho um caso que aconteceu que eu estava com um professor, a gente estava no centro da cidade, ali, eu estava indo num cartório e ele estava me dando uma carona, que era o meu dia de rodízio. E ele falou assim, eu preciso comprar uma torneira e tal. Ah, tá bom, então eu vou no cartório e você vai lá comprando a torneira, já você passa a me pegar aqui. E aí eu entrei no cartório, aí demora um tempinho, eu liguei um joguinho, falei, deixa eu jogar um pouquinho para dar uma relaxada. Que propaganda que veio no joguinho? Torneira, vendendo torneiras. Então, quer dizer, ele tinha acabado de escutar a gente falar torneira e já vem propaganda de torneira. Então, enquanto os aplicativos estão sendo usados para esse tipo de situação, de repente me oferecer um serviço, alguma coisa que ele escuta, bom, podemos analisar que é interessante. O problema é que ele escuta tudo que a gente fala, grava, ele reconhece a fala, gera o texto, faz pesquisa. Você usa um e-mail gratuito, ele lê o e-mail inteiro, ele vê todas as palavras que tem ali dentro. Então, essa inteligência que tem aí nesses aparelhos e nesses sistemas realmente acaba invadindo bem
à privacidade. E até no tocante da resposta do professor Daniel, Marcelo, em relação, desde o início da formatação do produto, se a gente for lá no começo, quando a empresa traz um novo modelo de tecnologia, de certa forma, isso é invasão de privacidade? Não. Porque a invasão de privacidade pressupõe um ato em que eu não queira que aquilo aconteça, né? A partir do momento que eu consinto com aquilo, que eu concordo com aquilo, mas, para tanto, isso deve pressupor que eu sou informado de todos os problemas e de todos os riscos que a tecnologia traz, então eu não posso falar em invasão de privacidade. A invasão de privacidade ocorre quando eu tenho uma determinada tecnologia com a qual eu não sei os riscos e ela está fazendo mais do que aquilo que eu poderia imaginar dela. Então, por exemplo, ela está gravando tudo que eu converso 24 horas por dia dentro da minha casa, né? Agora, se eu souber que ela faz isso e eu ainda assim desejo utilizá-la, não é invasão de privacidade. Agora, Daniel, é uma interface que engloba praticamente tudo que você acessa, né? Isso que, de certa forma, é interessante, como na tua resposta. Você pesquisou ali, minutos antes, determinado assunto e, logo após, aquilo já te dá uma resposta. Isso. Na realidade, esses são os algoritmos, o que a gente enxerga de inteligência artificial, um pouquinho também é isso, né? Os sistemas e os sensores que a gente hoje tem disponível, até mesmo para eu, por exemplo, conseguir um carro autônomo, se eu não colocar sensores, eu nunca vou ter esse carro autônomo, esse carro que anda sozinho. Mas, ao mesmo tempo, ele abre um espaço para você aí ter uma invasão, ter um hacker que pode vir invadir. Então, a gente tem aí as questões de segurança que são importantes e vitais para a gente ter acesso. Porque isso que o professor falou, eu autorizei, eu vou lá na minha... Isso é importante, que eu acho que às vezes as pessoas não sabem. Quando você entra no celular, você vai nas configurações do celular, tem lá um item exclusivo de privacidade. Então, ali você vê todos os aplicativos do seu celular, o que ele está podendo fazer, acessando ou não sua câmera, acessando ou não seus arquivos. E aí vai de você autorizar ou não fazer isso, né? Agora... E acho que até nessa linha, Daniel, desculpa te interromper, Felipe, acho que até nessa linha é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam, não, isso é teoria da conspiração, não, isso não acontece, não é bem assim. Mas o Google tem um site em que é possível a gente ver tudo o que ele sabe sobre a gente. Eu não vou lembrar aqui o site de cabeça, acho que é My History, não sei exatamente se é isso, mas enfim, é só jogar no Google, histórico Google, que deve ser o primeiro resultado que aparece, e ali você vê, por exemplo, como ele sabe os pontos em que você esteve geograficamente, dentro da mesma cidade, do estado, do país. Ele grava mensagens de voz que você chegou a enviar para alguém. Ele tem acesso ao seu perfil de busca, seu histórico de perfil de busca, dentre uma série de outras informações. Então, para quem realmente não acredita que as coisas aconteçam desse jeito, basta acessar esse site e a gente fica bastante surpreso com tudo aquilo que, no caso, o Google sabe sobre nós. Agora, imagina, as outras empresas gigantes de tecnologia, cada uma delas sabem também uma porção bastante significativa de quem nós somos e o que fazemos. E durante a pandemia, muitos governos ainda utilizam essa questão do rastreamento de celulares até para calcular o nível de distanciamento social, né, deste isolamento que é necessário no momento. Qual que é a avaliação que os senhores fazem também do uso desta tecnologia para o rastreamento de pessoas? Eu cheguei, inclusive, a conversar, a pensar bastante sobre isso. Eu acho que no mundo ideal, em que o Estado serve ao melhor interesse da população, né, dos seus cidadãos, essa é uma discussão que a gente não precisaria nem ter. É indiscutível que é necessário o Estado controlar, saber quem tem a doença, quem não tem, saber se as regras de quarentena estão sendo observadas ou não. É indiscutível que essa é uma necessidade que realmente precisa ser feita. Isso não foi feito só no Brasil, isso foi feito no mundo inteiro. A questão é que a gente não vive nesse mundo utópico em que o Estado necessariamente faz o melhor para os seus cidadãos. E a história está cheia de exemplos nesse sentido, né? E aí é que vem o risco. Para quê? Será que o Estado está realmente coletando esses dados só para essa finalidade? E depois que acabar a pandemia,
que vai acontecer com esses dados? Eles vão ser destruídos? Essa tecnologia que foi criada para combate à pandemia vai continuar a ser utilizada pós-pandemia? E aí os riscos começam a ficar mais latentes. O foco, então, não é se o Estado pode fazer isso para fins de controle da pandemia. E, de novo, eu acho que é maluquice dizer que não. O Estado precisa saber quem são os doentes, o Estado precisa saber se nós estamos cumprindo a quarentena, até para que ele possa pensar em como agir no futuro. Se vai ser decretado um lockdown, se vai permitir a reabertura ou se não vai. Sem dados, não tem como criar uma política pública de combate à pandemia. A grande discussão é o depois. Tá? E aí, acho que o Daniel pode até discutir de maneira mais técnica do que eu tenho para falar, mas existem diversos modelos de como o Estado pode coletar esses dados. No Brasil, né, foi feito, acho que de uma maneira menos prejudicial possível aos cidadãos. A gente tem países, por exemplo, na Ásia, então no caso China, Coreia do Sul, que adotaram modelos extremamente invasivos de controle da privacidade, de controle total, de saber onde a pessoa esteve nos últimos dias, quais locais ela frequentou e assim por diante. E de colocar tudo isso numa base de dados pública, para que qualquer pessoa do país pudesse consultar, o caso da Coreia do Sul. Também, me parece indiscutível, Felipe e Daniel, de que quanto mais dados e quanto mais invasiva é essa minha política, mais fácil é controlar a pandemia. Né? E quanto, de outro lado, mais flexível é a minha política, ou menos invasiva, é também onde eu tenho menos dados e, portanto, mais difícil de controle da pandemia. É uma discussão super complexa, essa e muito interessante. Mas, então, você pega casos Coreia do Sul e China, que tiveram modelos muito invasivos, conseguiram controlar com extrema velocidade a pandemia. De outro lado, a gente tem Europa, Brasil, Estados Unidos, que não tiveram essa postura extremamente invasiva, com muito mais dificuldade de controle da pandemia. São só esses os fatores? É óbvio que não. É uma análise até simplista querer relegar o combate à pandemia simplesmente um modelo mais invasivo ou menos invasivo. Mas é um fator que a gente não pode deixar de levar em consideração. E aqui no Brasil foi feito de maneira parecida com o modelo europeu, inclusive o que vem sendo feito nos Estados Unidos, baseado na triangulação de antenas de celular e mapas de calor. Em outras palavras, o Estado sabe que a população está se movendo, mas em tese, até onde a gente sabe, ele não sabe se aquela massa de pessoas que estão se movendo é o Marcelo, se é o Felipe, se é o Daniel e assim por diante. A resposta do professor Daniel fica para a sequência do Decisões e Argumentos, que segue agora para um breve intervalo e logo estaremos de volta.